Olá, povo meu, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque é a mensagem de Deus para mim e para você, né, acerca do que está acontecendo. No livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, a palavra do Senhor diz assim, ó: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E é em cima dessa palavra que eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nessa tarde de hoje. Eu tenho certeza que Cristo vai esclarecer muitas coisas na tua mente nessa tarde de hoje, tirar suas dúvidas, né? Principalmente acerca do que está acontecendo nos dias de hoje. Mas antes de eu ler aqui o texto e a gente esmiuçar a mensagem de Deus para você, eu quero que você entenda uma coisa. Deus, o nosso Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o único verdadeiro Deus e Senhor das nossas vidas, Ele está no controle de tudo. Um dos atributos de Deus é a soberania, ou seja, Ele está acima de tudo e de todos. Nada foge do controle de Deus. Então, aqui em Apocalipse 17, deixa eu ler aqui esse texto aqui para você. Olha o que diz aqui, ó, Apocalipse 17. Depois você acompanha na sua Bíblia e marca na sua Bíblia aí, né? Eu só vou dar só uma palhinha aqui para você entender essa questão da soberania de Deus. Diz assim, ó, em Apocalipse 17, porque Deus tem colocado em seu coração que cumpram as suas maldades. Em algumas traduções vai falar os seus intentos, é a mesma coisa. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram as suas maldades e tenham uma mesma ideia e deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Querido, entenda aqui, essas maldades que os homens malignos, agentes de Satanás, eles têm planejado e têm criados pelo mundo afora, esses intentos maldosos que Satanás coloca no coração dessas pessoas que se prestam a esse papel de servir a Satanás e de praticar essas maldades pelo mundo afora, eles não fazem isso simplesmente por vontade própria. Não, eles até planejam, eles até bolam todo o plano maligno, esses vírus que são feitos em laboratórios, essas pragas para contaminar as pessoas, para matar as pessoas, entendeu? Tudo com o intuito de lucrar. Alguém está lucrando muito com isso. Muitos vírus são espalhados por aí para poder vender remédio, para poder trazer lucro para os laboratórios, para as farmácias, né? Para os engenheiros que criaram as fórmulas. Então, tudo por trás de tudo isso, de todas essas maldades, para que alguma classe venha lucrar muito, venha prevalecer muito, se prevalecer muito em cima das desgraças alheias, né? Isso é fato. Só que é o próprio Deus, irmãos, é o texto que está dizendo, é o próprio Deus que coloca no coração deles para eles cumprir as maldades deles. Entendam, a maldade não vem do coração de Deus, o texto é claro. A maldade vem do coração do homem, inspirado por Satanás, por demônios. A maldade vem do coração deles, mas o próprio Deus fala para eles: vocês querem fazer isso aí? Então vai lá, pode fazer, vai lá, eu autorizo. Vai lá, cumpra as maldades de vocês. Cumpram. Cheguem a um consenso, cheguem a um denominador comum. É o que Deus está falando aqui no texto, ó, né? Para que eles tenham uma mesma ideia e entreguem o governo na mão da besta. Porque é necessário que venha o governo do anticristo. A besta vai reinar sobre essa terra durante 7 anos, após o arrebatamento da igreja. Então, para que se cumpra os planos de Deus, os propósitos de Deus, o próprio Deus fala para eles: vai lá, pode fazer isso aí. Vai criar um vírus em laboratório para matar um monte de gente? Vai lá, pode ir lá, eu te autorizo.
vai criar uma fórmula aí que vai desestabilizar o ecossistema da Terra. Vai lá, então cria, vai lá, eu autorizo, pode ir. Vai fazendo aí as tuas maldades aí, vai fazendo o que você tiver que fazer, porque lá no dia do juízo eu vou prestar conta com todos vocês. Então, irmãos, Deus, ele está no controle de tudo. Nada acontece, não cai uma folha dessa árvore que está aqui na minha frente, se não for a permissão de Deus. Não cai um cabelo da tua cabeça, se não for a vontade de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus. Deus é soberano. Ele trabalha sob dois aspectos: vontade soberana e vontade permissiva. Muitas coisas Deus permite que aconteçam, e muitas coisas Deus ordena que aconteça. Para quê? Para que se cumpra as escrituras. A história da humanidade, ela vai ter um fim. É como um livro. Você começa a ler um livro, mas vai chegar uma hora que você vai terminar de ler o livro. Ele vai ter um fim, aquela história ali vai ter um fim. Assim a história da humanidade aqui na Terra, ela vai ter um fim. Mas para que esse fim chegue, as coisas têm que acontecer. E Deus, que é soberano, Ele mesmo tem autorizado, dado ordens. Vai lá, cumpra essas maldades aí que vocês planejou aí, pode fazer. Vai lá. Lá na frente eu vou prestar conta com vocês. Lá no dia do juízo eu vou prestar conta com vocês. Mas as minhas palavras têm que se cumprir, as minhas escrituras têm que se cumprir. Então é dentro dessas questões que eu quero que você entenda o que eu vou te falar agora. E o que eu vou te falar agora nada mais é do que a vontade de Deus para minha e para a tua vida, para minha família e para a tua família. Deixa eu ler o texto aqui, você vai entender. Diz assim o texto bíblico de 2 Reis, capítulo de número 20. A Bíblia vai falar da história de um rei chamado rei Ezequias. A epígrafe na minha Bíblia diz: Ezequias adoece. 2 Reis, capítulo de número 20. Diz assim a partir do primeiro versículo: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque a casa estava desarrumada, porque morrerás e não mais viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido, lembra-te de que andei, olha só, andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do palácio do rei, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta lá, Isaías, e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor, e te acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e toda esta cidade, e ampararei a esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías a Ezequias: Toma agora uma pasta de figos. E ele a tomou, e puseram-a sobre a sua ferida, e ele ficou sarado, curado. Glória a Deus. Amados, o que Deus está fazendo com a humanidade hoje é exatamente o que Deus estava fazendo
sobre a vida do rei Ezequias, sobre o seu reinado, sobre o povo de Deus que estava sobre a liderança do rei Ezequias. O que Deus está exigindo de mim e de você hoje é exatamente a mesma coisa que Deus estava exigindo do rei Ezequias e de todo o povo de Israel nesse período aqui. Como assim, pastor? Você vai entender, eu vou fazer um paralelo do que está acontecendo hoje, nesses dias de pandemia, de quarentena. O que Deus está fazendo hoje, Ele fez no período do reinado do rei Ezequias. Mas para que ele pudesse ter êxito em seus propósitos, o Deus poderoso, ele precisou despertar Ezequias e, consequentemente, o povo de Israel. Ele precisou trazer uma palavra dura ao coração de Ezequias. Está entendendo o que nós estamos vivendo hoje? Nós temos recebido uma palavra dura do próprio Deus. Que palavra dura é essa? Palavra que nós temos que ficar em casa, preso, cativo, em quarentena, sem poder sair pelas ruas, trancafiado dentro de casa, privado da nossa liberdade. Liberdade essa que Jesus conquistou no Calvário para todos nós. Então essa palavra que nós estamos recebendo das autoridades de hoje é uma palavra dura. Foi exatamente uma palavra dura como essa que Ezequias também recebeu no período do seu reinado. Deus falou para Isaías, vai lá e diz para ele, para arrumar a sua casa, porque ele morrerás e não mais viverás. Que palavra dura, meu irmão. Eu comparo essa palavra à mesma palavra que nós temos recebido hoje. Mas qual é o intuito dessa palavra? É nos castigar simplesmente? Não, é muito mais do que isso. É nos despertar. Essa palavra dura de Deus para nós, nos dias de hoje, é para nos despertar. Daí você entende por que eu liberei a palavra no início de Efésios 5,14. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus está tentando nos despertar, nos alertar. Para quê? Para que a gente mude a nossa postura. E foi exatamente isso que ele fez no período do rei Ezequias. Para despertar Ezequias que estava dormindo, Deus precisou dar a ele uma palavra dura. E ele imediatamente tomou aquele susto, tomou aquela pancada. E a Bíblia diz que ele vira a cara para a parede. Por quê? Porque ele estava doente, ele estava enfermo, ele estava acamado na cama. E ele vira a cara para a parede e ora ao Senhor. E ele vai dizer algumas coisas importantes aqui no texto. Ele vai dizer: Senhor, se servido, lembra-te de que eu andei em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha só o que ele diz. A conjugação verbal das palavras do rei Ezequias está no passado. Ele diz: eu andei nos teus caminhos, fiz o que era reto. Fiz o que era reto. Repare que a conjugação verbal do texto está no passado. Ezequias não estava mais fazendo a vontade de Deus. O próprio Isaías vai relatar no seu livro, no livro de Isaías, conta a mesma história. Isaías vai dizer que Ezequias tinha exaltado seu coração, tinha desviado a sua mente, que é o coração, dos preceitos de Deus. Então, nesse período aqui, Ezequias não estava mais fazendo a vontade de Deus. É como na linguagem que nós usamos de hoje, ele estava desviado dos caminhos de Deus. E aí Deus, para despertar ele, por amor a ele, né, e a toda a nação de Israel, Deus usa o profeta Isaías e manda Isaías ir lá e dar uma dura palavra para o rei. Ele toma aquela pancada, imediatamente ele quebranta o seu coração, ele ora ao Senhor, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra de que eu andei no teu caminho, eu fiz o que era reto aos teus olhos.
E ele chorou amargamente diante do Senhor, com o coração quebrantado, se humilhou. E aí Deus, que é um Deus de muitíssimas e infinitas misericórdias, Deus então ouve e se agrada do clamor de Ezequias, da humilhação de Ezequias. E o profeta Isaías já estava indo embora. Ele trouxe a mensagem a Ezequias e já estava indo embora. E quando ele já estava próximo de sair do palácio, ele ainda estava no meio do pátio ainda, do palácio real, Deus fala para Ezequias: Ezequias, volta lá. Agora ele leva uma outra mensagem para Ezequias, porque eu ouvi a oração dele. E Deus fala para Ezequias: olha, Ezequias, eu ouvi o teu clamor, né? Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus não só ouviu, Deus viu as lágrimas de Ezequias. E eis que te sararei, e ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor, e te acrescentarei mais 15 anos de vida, e te livrarei das mãos do rei da Síria. Tu e a toda essa cidade eu ampararei, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Olha só, o que Deus está fazendo comigo e contigo nos dias de hoje? Deus nos trouxe uma dura nova, de que nós temos que ficar dentro de casa, de que nós temos que ficar em quarentena, de que nós temos que nos privar da nossa liberdade de ir e vir, fazer as coisas que precisamos fazer, de poder ir trabalhar, trazer o sustento para dentro de casa. Meu amado, quer palavra mais dura do que essa? Foi exatamente uma palavra dura como essa que Deus deu para Ezequias. Mas Ezequias entendeu a mensagem de Deus. Por que ele entendeu? Porque imediatamente ele se arrependeu, se quebrantou, ele chorou diante do Senhor, ele se humilhou, ele clamou ao Senhor, pediu perdão. Senhor, trouxe à memória os tempos em que ele trabalhou na seara do Senhor, que ele fez a vontade de Deus, fez o que era reto, e Deus se agradou daquilo ali, e Deus na mesma hora, no mesmo instante, mudou o decreto. Olha só, o decreto de morte para Ezequias era morte. Agora Deus mudou o decreto de morte para vida. Agora Deus manda Isaías voltar lá e falar assim: ó, não vai mais morrer não. A mensagem agora não é mais de morte, a mensagem agora é de vida. Vou te acrescentar mais 15 anos, vou te sarar dessa tua ferida, dessa tua chaga, e ainda vou te livrar da mão dos teus inimigos, a ti e a toda essa cidade, por amor de mim e do meu servo Davi. Ezequias. Então, meu amado, entenda, o que Deus está tentando fazer comigo e contigo hoje é nos despertar para que haja um quebrantamento, para que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor. Por quê? Porque Deus quer mudar o decreto de morte. Por quê? Para a vida. O decreto que nós recebemos é de morte. As autoridades dizem que mais cedo ou mais tarde todos vão ser contaminados com esse vírus. E nós sabemos que é um vírus que mata. Nós podemos morrer a qualquer momento, nós, a nossa família, os nossos filhos. Mas Deus quer mudar esse decreto de morte para a vida, como fez com o rei Ezequias. Mas é preciso que haja um quebrantamento, é preciso que a gente aprenda a se humilhar, a descer a casa do olheiro e a nos quebrantar diante do Senhor, chorar na presença dele com sinceridade de coração. Está entendendo o mistério? Só que Deus quer ir mais além ainda. Por quê? Porque Deus nos colocou num período de quarentena. Deus nos colocou cativo dentro da nossa própria casa. Agora, para quê? Para que isso? Para que a gente faça como Ezequias teve que fazer também aqui no texto. Lembra do que o Senhor falou para ele? Ezequias, arruma a tua casa. Porque a casa de Ezequias estava desarrumada. Por quê? Porque ele se afastou do caminho do Senhor. Ele não seguia mais os preceitos de Deus, seu coração se exaltou. Então era necessário que ele colocasse a casa dele desarrumada. Então, por que Deus está nos trancafiando dentro da nossa própria casa? Para que a gente arrume também a nossa casa. Muitos de nós estamos com a casa toda desarrumada.
E Deus está exigindo de nós que nós arrumemos a nossa casa. É tempo de você voltar a ter aquela comunhão com a tua família que você perdeu há anos. É tempo de voltar a sentar na mesa, você, a tua mulher, os teus filhos, e almoçar e a jantar todo mundo junto, né? Confirmando a aliança familiar. É tempo de ouvir um ao outro, né? É tempo de você agora ensinar os teus filhos, educar os teus filhos, coisa que há muito tempo você já não fazia mais, né? Os teus filhos, né, estavam sendo educados, entre aspas, se é que pode chamar essa educação, no colégio da vida. E não é o colégio que educa os nossos filhos, quem educa os nossos filhos somos nós. A responsabilidade é nossa, a ordem foi para nós. Cria o teu filho no caminho que deve andar. E quanto tempo você não consegue mais dar uma educação para o teu filho, sentar, conversar com ele, mostrar o que é certo, o que é errado? Perdemos esse costume, perdemos esse hábito. Quanto tempo mais você não tem tempo para tua esposa? Quanto tempo mais você não tem tempo para o teu marido? As coisas estão tudo fora do lugar. Quanto tempo mais você não toma as rédeas da tua casa? Você que é um chefe de família, Deus que te colocou como cabeça da sua casa. E hoje em dia quem é o cabeça da tua casa é a tua mulher. As coisas se inverteram. Agora quem manda na casa é a tua mulher, e você agora bate continência para a tua mulher, né? É a tua mulher que manda na tua casa, na tua vida, é a tua mulher que manda no teu ministério, na igreja, você que é pastor, você que é líder, né? Você já não tem nem mais autoridade na igreja, é a tua mulher que manda dentro da igreja. Tá tudo errado, tá entendendo? Tá tudo de cabeça para baixo, inversão de valores, e Deus está exigindo de você, líder, você é homem, que é a cabeça, toma as rédeas da tua casa, toma as rédeas do teu ministério, seja sujeito homem. E eu quero abrir uma aspa aqui para você que é pastor, você que é líder. Se você não tem a sua família sob sujeição, se quem manda na tua casa é a tua mulher, se quem manda na tua igreja é a tua mulher, se os teus filhos não te obedecem, você não pode nem ser pastor. Está escrito aqui, está escrito, aquele que deseja o episcopado tem que ter a sua família sob sujeição, tem que ter os seus filhos sob sujeição. Sua mulher tem que ser submissa a você e não o contrário. Eu fecho aspas aqui só para te lembrar disso, né? E você que é filho, você já não obedece mais os teus pais, né? Você, na frente dos teus pais, você é uma coisa, mas lá fora, lá na rua, lá, tá fazendo coisas do arco da velha, né? Só misericórdia, né? Então tá na hora disso mudar. Está na hora das coisas serem colocadas no seu devido lugar. É tempo de arrumar a casa. Você que é esposa, né? Você já acha que essa filosofia mundana aí, que a mídia tem apregoado de empoderamento da mulher, tá te agradando, né? Você se agrada dessa filosofia, né? Porque te dá autonomia, te dá o poder de tomar decisões, coisas que Deus não concedeu a você, mas ao teu marido. Mas você se agrada dessa filosofia mundanista, né? Tu tá gostando, né? Tu tá gostando de estar mandando no teu marido, de estar mandando na igreja, tu tá gostando de estar como cabeça das coisas, mas quero dizer para você, tá errado, hein? Tu tem que estar ao lado do teu marido, submissa a ele em tudo, diz a palavra de Deus. O cabeça é o teu marido. Então, tá tudo errado. É tempo de colocar tudo no lugar, é tempo de arrumar a casa. Antes de você dar sermão lá fora para os outros, dar conselho lá fora, ensinar lá fora, você tem que ensinar aqui dentro, viver aqui dentro da tua casa primeiro. Você que é pregador como eu, você antes de pregar lá fora no público, você precisa primeiro pregar dentro da tua casa e viver o que tu prega dentro da tua casa. Eu nunca vi uma geração de tantos hipócritas que prega aquilo que não vive, e tem muito maluco ainda batendo palma ainda batendo palma. Vai lá dentro da casa do camarada para ver como é que é a casa dele, procura saber como é que tá a vida dele dentro de casa, toda desarrumada, um verdadeiro caos. Então o que Deus está tentando nos ensinar também, além de nos humilhar, de nos quebrantar diante do Senhor, Deus, e de mudar nossa postura, Deus está tentando nos ensinar
a consertar a nossa casa, arrumar a nossa casa, botar as coisas no seu devido lugar. Antes de você ser igreja lá fora, você tem que ser igreja primeiro dentro da tua casa. Sabe por quê? Porque a igreja começa dentro de casa. Então, seja você varão, seja pastor, seja líder primeiro dentro da tua casa, para depois você liderar lá fora. Seja uma referência primeiro dentro da tua casa, na comunidade onde você mora, para depois você liderar lá fora. É isso que Deus está exigindo de nós, meu amado. Talvez você não tenha entendido o porquê de todo esse caos de pandemia, de quarentena, de pestes sendo espalhadas pela face da terra e consequentemente, de desemprego, de fome, de tantas coisas que estão surgindo aí. É porque Deus está tentando nos corrigir e nos consertar novamente, nos fazer voltar ao caminho antigo, ao caminho original, pelo qual nunca nós deveríamos ter nos desviado dele. Está entendendo, meu amado? Então eu espero que você tenha entendido a mensagem de Deus para você, para sua família, para sua casa. E para finalizar, o texto vai dizer que quando Ezequias se arrepende, ora ao Senhor, muda a sua postura, arruma a sua casa, Deus sara ele. E Deus ordena que eles pegassem uma pasta de figo e passasse na ferida que ele estava. E aquela pasta sarou ele da sua ferida mortal e deu a ele vida, e vida com abundância. Deus está te trazendo a solução desses problemas que nós estamos vivenciando hoje. Deus está nos dando a direção correta do caminho que Ele quer e que Ele exige de todos nós, cidadãos dessa terra. Que nós possamos obedecer, que nós possamos dar ouvido ao que o Espírito tem nos revelado, em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra aí. Que Deus te abençoe. E até a próxima, querendo Deus.